Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Todas as vezes que eu começo com olá, essa menina dá um pulo aqui, meio que diz, não sabe muito bem o que é que vai rolar. Mas meu nome é Gustavo Matias, a gente está aqui no nosso primeiro podcast chamado CNS Pod, aqui do Colégio Nossa Senhora dos Prazeres. Eu sou diretor administrativo e estou com muita honra em dividir essa bancada com essas duas meninas super inteligentes, apesar de rir bastante aqui. Claro. Não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Oi, eu sou a Gabi. Oi, eu sou a Clara. Vocês são de que série? Eu sou da primeira série do ensino médio. Segunda série do ensino médio. E hoje a gente tá tendo a oportunidade de bater um papo com um cara super especial pra gente, porque a gente lançou esse podcast. Esse podcast faz parte de um projeto aqui da escola. E a gente transformou esse podcast praticamente como se fosse uma empresa. Então a gente tem orçamento, a gente tem planejamento, a gente tem necessidade de discutir sobre a nossa estratégia de comunicação, de marketing. E a gente teve a oportunidade de lançar esse podcast ao vivo no programa dele, na 94 FM. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Sêmio. Prazer, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês nessa que é a primeira, né? Primeiro programa de vocês. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, poder juntar não só meu lado de comunicador, mas também o meu lado de consultor empresarial. Afinal, estou vendo aqui um negócio nascer. Maravilha. Sêmio, a gente estava dando uma olhada no teu currículo. A gente viu que você foi para os Estados Unidos estudar. Então, provavelmente você já tem uma carreira consolidada aqui, foi para os Estados Unidos estudar, voltou para o Brasil, se especializou na área de gestão de empresas familiares, né? Virou consultor do Sebrae, aplica o Empretec, um programa tão famoso no mundo inteiro, né? Que é da Organização das Nações Unidas, e aqui é feito pelo Sebrae. E eu queria, nesse início de bate-papo, entender um pouco melhor quais foram as motivações que fizeram com que você saísse do Brasil, até para o pessoal que está nos assistindo entender, né, que a época que você foi para os Estados Unidos era uma época, há algum tempo aqui atrás. Não sei quais foram as dificuldades principais que você enfrentou naquele momento. E além disso, por que você voltou para o Brasil? E o que é que te motiva a estar nesse momento como comunicador na 94 FM e à frente da Timene Consultoria, né, discutindo sobre gestão de empresas familiares? Quer dizer para as meninas que a gente tinha programado que ia ser 1 hora, só que essa é a resposta. Só ela vai levar umas 3 horas para responder. Minha formação é igual a tua, né, Gustavo? Eu sou advogado e comecei ali na faixa dos 20 e poucos anos a advogar. Quando em 2002, e estou completando 20 anos esse ano, eu fiz o Empretec. E ao acabar o Empretec, fui convidado para ser um dos facilitadores no Brasil dessa metodologia da ONU. Foi assim que eu entrei no mundo da consultoria, que tinha muito a ver com o mundo da advocacia que eu me debruçava, porque eu trabalhava como advogado focado em direito empresarial. Entendi. E aí foi um caminho natural para aquele ano de meados de 2005, quando eu entro no mestrado na UFRN e digo, agora eu vou me debruçar só sobre a consultoria, saindo daquela parte da advocacia que é a advocacia de balcão, como a gente brinca, do dia a dia lá no fórum, para ser uma advocacia mais consultiva, se juntando com a consultoria de gestão. Naquele primeiro momento, não era focado em empresa familiar, isso veio nascer depois. Mas em 2005 eu entro na UFRN no mestrado, aí resolvo trabalhar só com a parte da advocacia ligada à consultiva, advocacia consultiva. Sim. E aí a parte de consultoria em gestão. Foi assim que eu migrei. E sempre alimentando um desejo de me aprofundar nos estudos nos Estados Unidos. Eu tinha morado anteriormente no Canadá. Eu fui para o Canadá para aprender língua. Eu fui aprender o idioma, o inglês. Morei lá 4 meses. Só que os Estados Unidos era o país que eu amava e, enfim, tinha uma relação muito, muito gostosa com os Estados Unidos. Descobri nos Estados Unidos uma universidade que era referência no MBA na parte de empreendedorismo, que era o que eu fazia lá pela Empretec. O Empretec é um programa que você trabalha o empreendedorismo, a abertura de empresa, o estilo de vida de empreender. E aí eu digo, caramba, será que esse sonho podia virar realidade?
eu me organizei em 2010, tracei a meta de grana, um investimento de vida, e afinal eu ia ter que deixar de trabalhar durante aquele período que eu estivesse nos Estados Unidos. Você grifava aí, eu já tinha uma vida profissional aqui. Eu me lembro que um dos amigos que me questionava à época: por que você vai para os Estados Unidos? Você acha que o mercado natal vai pagar muito mais depois que você voltar? E foi naquele dia que caiu a ficha para mim que eu estava indo, não era para ganhar mais quando eu voltasse, mas eu estava indo porque era um grande sonho que eu tinha de viver lá, de proporcionar à minha família conviver na comunidade, na sociedade americana. Minha filha, que era pequena à época, enfim, era um sonho que eu queria transformar em realidade. Tudo começa com um sonho. Depois do sonho, virou meta. Meta escrita, meta com prazo, meta com dinheiro. A meta inicial, agosto de 2012. Só que eu precisei adiar ali por cerca de 4 ou 5 meses, por questões profissionais também. Algumas coisas me prendiam a Natal. Foi quando eu jogo fora uma meta, escrevo outra e embarco dia 11 de dezembro de 2012. Vou fazer 10 anos que pousei lá nos Estados Unidos para fazer o meu MBA lá. E foi engraçado porque o primeiro dia de aula, o professor virou para mim e disse: escrevam agora para todos os alunos, né? Professor Miguel Horta. Miguel, se você... Eu vou falar em português porque ele é um cubano radicado nos Estados Unidos, que ele é crente que fala português. Ele é crente que fala português. Você Meu ainda tem amigo contato Miguel com Horta, ele? tenho. Um beijo para você. O professor Miguel Horta foi meu primeiro professor no primeiro dia de aula. E ele virou para todos os alunos e disse assim: escrevam aí nessa folha de papel, por que você está querendo fazer um MBA? E eu virei para ele naquele primeiro dia, escrevi lá o que eu sabia que era o porquê dos últimos 3 ou 4 anos da minha vida. Meta tinha virado 2 anos antes, e que eu estava realizando ali um sonho. E aí ele complementou em seguida, disse: agora trace a sua próxima meta. E aí foi o meu desafio de caramba. Agora. Não, porque tudo tinha convergido para aquele primeiro dia de aula. Então agora eu era questionado por um professor dizendo: qual é a tua meta para daqui a 2 anos? Eu disse: caramba, mas a meta era o dia de hoje. E foi muito engraçado por conta disso. Miguel depois virou um amigo e a gente sim mantém contato até hoje. Mas enfim, foi uma experiência mágica. E já respondendo o seu questionamento, e por que voltou para o Brasil? Eu cheguei lá fazendo os cálculos, eu cheguei primeiro dia de aula em janeiro de 2013. E aí vieram todas as confusões do Brasil com a política no final ali de 2014, reeleição de Dilma. Foi quando eu acabei meu MBA. E aí eu olhei para minha esposa e a vida já estava muito bem organizada, o governo americano balançando um visto de trabalho para mim. E eu olhei para minha esposa e disse: quer voltar agora? Ou quer tentar ver se as coisas melhoram para o lado do Brasil? Já que podemos todos ficar aqui legalmente, é algo que eu recomendo: nunca parta para aventuras de ser imigrante ilegal em outro país. Tudo já é mais difícil e fica muito mais difícil se você não tiver seus direitos. E aí eu digo: olha, o governo americano me oferecendo um visto, era um visto especial para quem acabava o MBA. O governo americano me oferecendo um visto para ficar aqui. Brasil, uma confusão. Vamos ficar. E assim a gente ficou. Ficamos aquele ano de 2015, muita confusão no Brasil, a gente acompanhando de longe. Aí chegou, no final daquele 1 ano de visto, eu tinha que tomar uma decisão. Voltamos para o Brasil, a universidade tinha me convidado para voltar a fazer um doutorado lá, com a possibilidade de se transformar em um... Você está escutando esse sino? É porque a gente está gravando aqui no colégio Nossa Senhora dos Prazeres, tá bom? É isso aí. No pátio. Ao No vivo pátio. cores. É isso aí. E aí eu volto para um doutorado na universidade, e é quando vem aquele 1º de maio de 2016, quando a Dilma acontece o impeachment, ela é afastada do mandato. E aí eu olho para minha esposa e disse: deu, né? Deu. Parece que as coisas do Brasil vão voltar ao normal. Vamos voltar, bora. Era uma quinta para sexta-feira. Na segunda-feira já estava tudo organizado. Passagem comprada. Não é que elas voltaram na segunda, não.
Na verdade, minha filha e minha esposa voltaram na frente e eu acabei aquele semestre. Eu voltei, coincidentemente, no dia 4 de julho, né, que é o dia da independência dos Estados Unidos. Mas a verdade é essa, é que a gente foi sabendo que queria voltar, não voltou naquele primeiro momento por conta de tanta coisa que acontecia no Brasil e, de uma certa forma, era importante para mim ter a experiência, né? A minha grande frustração foi a seguinte: o norte-americano me ensinou mais ainda a enxergar oportunidades de ganhar dinheiro, empreender. Só que o meu visto não dava direito a empreender. Então era frustrante, porque eu tinha que ser empregado de alguém. Para alguém. Para alguém. E eu não queria, eu queria ganhar dinheiro ali, mas não podia. Mas enfim, aí a gente resolve que fechou um ciclo, sabe? É quando a gente diz, está na hora de voltar. A decisão foi rápida, eu ainda esperei um pouco mais, por conta da universidade, esperei fechar o semestre e voltei. E que bom que voltamos. Eu nunca me arrependi um único dia de ter voltado. Eu sabia que a hora era aquela. Ao contrário, se hoje eu olhasse para trás, se eu falasse com aquele sêmio naquele momento, é dizer, talvez com a maturidade que eu tenho hoje, e olha que não faz tanto tempo assim, né? Uhum. Mas com a maturidade que eu tenho hoje, eu iria dizer que eu voltava até mais cedo. Entendi. Porque o Brasil é assim, gente. O Brasil ainda é a terra das oportunidades para se empreender. Estados Unidos também, só que a competitividade lá é muito mais exigida de cada um que abre uma empresa e tem concorrência para todo lado. Aqui ainda não. Aqui tem muita coisa, ainda tem muito oceano azul. É por aí. Quem começa? Como que... Eu não sei nem como é que eu posso perguntar isso, mas como que você chegou a ser um comunicador e isso te realiza profissionalmente? Como realiza? Eu costumo brincar dizendo assim, eu me divirto muito e ainda sou pago para isso, né? Sim. O programa na rádio, ele começa em 2005, quando eu entro no mestrado na Universidade Federal e meio que faço um rebranding, que é isso, é uma nova marca. O advogado que agora era consultor empresarial, que entrou no mestrado da universidade, na área de mestrado em administração, e tinha toda uma história no direito, especialização no direito, enfim. Eu agora ia me apresentar para o mercado, aí eu tive uma ideia concatenada dentro de uma ferramenta de nascer negócio. Estava eu, minha esposa e meu cunhado, numas férias, eu virei para os dois e disse, me ajudem a descobrir em 2005, que isso era dezembro de 2004, eu digo, me ajudem a identificar oportunidades de negócio para 2005. E eu comecei com um brainstorming, virando para eles e dizendo assim, um negócio ele tem 2 motivos de começar, de existir. Primeiro é atender a dor do mercado, ou seja, ter alguém disposto a pagar pela ideia que você tem. E o segundo é olhar no meu redor e ver recursos subutilizados ou, enfim, coisas que eu possa fazer com que já está na minha rede de contatos ou alguma competência que eu tenha. É uma forma de você começar um novo negócio. E aí, nessa brincadeira com meu cunhado e minha esposa, num brainstorming, a gente virou e disse, tem a rádio no caso, os meninos disseram, de papai. Por quê? Porque meu sogro era dono de uma rádio. E aí eu disse, e como ganhar dinheiro com isso? Eu disse, você podia ter um programa onde você ia dar dica de negócios, porque você agora quer que as pessoas lhe conheçam como consultor empresarial. Aí eu disse, bacana. E assim a gente correu, e naquele finalzinho do ano, começo do ano, eu escrevi alguns programas e dei para a mais bela voz da rádio gravar. Aí fui mostrar para o meu sogro. E tremendo, né? Vamos ver o que é que ele vai dizer. E ele escutou, era um programete, era um podcast, que não tinha esse nome na época, mas era um programete ali de 2, 3 minutos, dando dica de empreendedorismo, nome Momento do Empreendedor. E aí eu fui mostrar para o meu sogro disse, que bacana, mas por que tem a voz de um locutor? Aí eu disse, porque eu não sou locutor. Aí ele disse, não, mas não é você que escreve, tem que ser você a ler. Você é o consultor. Você é o consultor. Não, volta e vai gravar. Eu digo, não, se o senhor não quiser, diga, mas não fico botando areia. Mas eu voltei, gravei, consegui naqueles primeiros dias a parceria do Sebrae, foi o meu primeiro anunciante, fiz com vocês aqui, que
tá aí com prestígio da SAI Digital. Exato. Pronto. É. Aí eu já corri, o Sebrae foi parceiraço de primeiro momento, a Fierne também. E aí o programa foi pro ar. Então o que eu tinha era um programa de no máximo 3 minutos, que ia 3 vezes ao dia, mesmo programa repetido, mas todo dia tem que ser um programa diferente. Momento do Empreendedor. Show de bola. No ano de 2010, meu sogro tinha acabado de demitir um jornalista que apresentava um programa de muita audiência lá na rádio. E era um sábado. Ele estava tomando uma cervejinha na varanda da casa dele, quando ele virou e disse: se você topar, segunda-feira a gente estreia no lugar do cara um programa Eu e Você. Aí eu disse, meu sogro é dono de rádio há 35 anos e até um dia desse ele só tinha dado 5 entrevistas numa rádio. Até um dia desse. Ou seja, ele nunca tinha nem aparecido na rádio dele no microfone, só nos bastidores. Aí eu disse, eu e o senhor, a gente não consegue tocar um programa ao vivo todo dia de 1 hora. Vamos precisar de um jornalista. Aí ele pegou o telefone, ligou para um jornalista amigo, que coincidentemente estava num prédio vizinho, lá onde a gente estava, e de repente o jornalista estava naquela varanda, conversando com a gente, as ideias surgindo, e para estrear na segunda-feira. Lembra, o cara tinha sido demitido na sexta. Então na segunda-feira a gente tinha que estrear. Era sábado. No domingo meu sogro me liga, vem aqui que eu queria combinar com você o programa. E ele tinha escrito toda a parte dele. Ele tinha se organizado, tudo redondinho. Tanto é que quando chegou na segunda-feira, ele disparado foi o melhor dos 3. Quando acabou o programa, ele fez, não nasci pra isso não. Toquem vocês 2. Eu digo, como assim? O senhor não disse que era para montar? Ele disse, não aguento não, é muito compromisso. Eu fiquei estressado, faz 2 dias que eu não durmo. Não, quero não. Quero lá esse negócio. Quero não, isso dá muito trabalho, quero não. Quer vocês 2? Eu olhei pro jornalista e digo, tá, eu viro comentarista e tu apresenta. Ele disse, tá bom. E assim foi, até o dia que eu fui viajar. No dia que eu viajei, eu comecei a apresentar um programa chamado Direto dos Estados Unidos com Sammy Timene. Além do Momento do Empreendedor, agora eu tenho participações ao vivo todo dia às 5 da tarde, dando balanço ali da economia. E assim foi no período que eu morei nos Estados Unidos. Às vésperas de eu voltar, meu sogro tinha lançado o horário de meio-dia lá na 94, foi o primeiro rádio a ter um horário em FM ao meio-dia de jornalismo, com BG, com Bruno Giovanni. E o passe de Bruno tinha sido comprado pela 98. Bruno ia ficar mais um mês no ar e depois ia se despedir do ar. Quando eu decidi voltar naquele 1º de maio, meu sogro entra em contato comigo e diz, Bruno está saindo do programa. Você topa substituir Bruno? Aí eu virei e disse, top, mas eu só volto em julho. Aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, que tal aquele outro colega seu, Alex Viana, ficar no ar nesse período só até o dia que você chegar? Aí eu disse, ótimo, pois quando eu chegar, toca o programa que era de manhã cedo, vai ser agora do meio-dia e Alex. Combinado. E assim foi. Eu voltei naquele 4 de julho, dia 5, segunda-feira, eu estava no programa, estava em Natal, e estreiei na semana seguinte, porque eu cheguei, a bagunça da vida, enfim. Se organizar. Estreiei na semana seguinte, só que tem uma coisa engraçada. 6 meses depois, Alex comprou uma rádio para ele e saiu da rádio. E aí eu virei pro meu sogro e disse, e agora? Aí meu sogro virou e disse, tu não é empreendedor? Vai lá e toca esse programa Faz só. teu nome. Faz teu nome. Aí eu dei aquele frio na barriga, mas eu não sou apresentador, eu sou comentarista. Não, te vira porque ou é tu mesmo. E aí eu voltei com esse desafio. Então hoje nós somos sócios, eu sou sócio da rádio, no programa Cidade Notícias, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Então foi um desafio no primeiro momento que quem mexe com rádio ama rádio. Um dia eu estou com vocês conversando comigo, outro dia com o Gustavo, termina amando. É um dos desafios profissionais que eu faço com que talvez demande muita energia da minha parte, porque eu tenho que estar lendo muito, antenado nas coisas que estão acontecendo, não posso estar voando com nada, mas eu amo. Então, eu faço tanto o lado profissional, de consultor, empresarial, como advogado, trabalhar essa questão toda, como o lado de comunicador, é fantástico.
Isso mesmo. Sêmio, voltando ao assunto anterior em relação de quando você foi morar fora, agora que você é uma pessoa apaixonada pelo seu trabalho, realizada profissionalmente, o que é que você viu que te fez assim impulsionar, que você olhou e falou, esse é o meu conceito de empreender? Qual foi o momento que você viu essa necessidade? Bacana, Qual foi essa? bacana. Eu sou apaixonado em um determinado segmento do mundo dos negócios, das empresas. É o ser humano. Eu adoro mexer com o ser humano, de tocar lá no coração dele. Às vezes com a unha que dói ele reage, mas reage sempre em prol de resultado. E aí, em particular, trabalhar em empresa familiar, que é uma vocação nossa do Brasil, uma vocação que está vivendo um novo ciclo. Essa empresa que a gente está aqui, esse colégio, tem 41 anos. Se a gente fizer as contas, está lá na década de 70, o início dela, né? Finalzinho... 80. Início da década de 80. Pronto. Muitas empresas no Brasil são filhas da década de 70 e da década de 80. Muitas estão na segunda geração, como é o caso de Gustavo. Né? A mãe fundou lá atrás e hoje é ele que toca aqui o negócio. Então, ajudar as empresas nessa transição, entender as demandas de um pai fundador, de uma mãe fundadora, de um filho que tem sonhos, apaixonado por aquele negócio que ele sempre olhou ao longe, às vezes de maneira inconsciente, se via lá dentro fazendo, porque o pai e a mãe são sempre bons exemplos, na maioria das vezes, excelentes exemplos para os filhos. Tem uma frase de um fundador que diz assim: o mundo influencia meus filhos, que eu possa influenciá-los também. E é legítimo aquele pai que diz: filho, vamos trabalhar no sábado comigo, vamos com o papai. Vira para a filha e diz: filha, vamos lá comigo conhecer a empresa, vamos dar experiência. É muito disso, né? Hoje em dia é mais difícil você conseguir enxergar essa relação de pai e filho, de mãe, filha, essa relação do movimento, né, do ciclo assim da família, dentro do empreendimento. Aqui na nossa escola a gente tem muita gente que vem de empresas familiares, mas muita gente não tem interesse, entendeu? De seguir com essa empresa. Apesar de ter uma admiração, não é que não quer que ela continue, mas não se vê seguindo ela, colocando ela pra frente. E daí buscar o valor, né, nessa relação, dentro da própria família, de como que vai conseguir manejar isso. E não é muito simples, não. Não, nem um pouco. Não é muito simples. Eu posso lhe dizer com toda tranquilidade, né? A gente vive aqui dentro da escola uma empresa tipicamente familiar. E não foi simples o momento de decidir entrar no negócio. Porque você passa vendo aquele período inteiro, no caso a minha mãe, né? Meu pai participou muito, mas a minha mãe estava dentro desse projeto do início ao fim, full time. E você vê muito sofrimento, você vê muita doação, você vê muita dedicação. Várias vezes eu deixava de estar com a minha mãe em momentos que eram super importantes, Dia das Mães, Dia dos Pais. Ela estava sempre dedicada ao trabalho. E muitas vezes você se pergunta assim, será que é isso que é empreender? Será que é isso que eu quero para mim? Então, não foi muito simples não, esse momento de decidir entrar no negócio. E eu acho que, de uma certa forma, esse é um dilema que muitas segundas gerações passam, né? Pois eu tenho uma brincadeira que eu digo assim, o poeta já diz, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, o que você quer ser quando você crescer. Sim, eu posso olhar para aquilo que um dia eu, como filho, olhei para os meus pais e disse: tá errado, eu não quero esse nível eu não quero abrir mão da minha família como meu pai ou minha mãe abriram mão. E eu posso olhar isso daí e dizer: eu vou recontextualizar isso para a minha vida. Eu tenho uma pegada muito grande. Por exemplo, vocês hoje aqui no colégio, vocês estão se preparando para o Enem. E lá pelos 17, 18 anos, você tem que tomar uma decisão que eu costumo brincar dizendo: não é uma decisão, não é como uma tatuagem. Que é bom você pensar duas vezes, porque uma tatuagem é difícil de tirar. Até tira hoje em dia, mas é bem complicado. O Enem não é complicado.
Se você entrou no Enem, passou ali 2 anos e viu que aquilo não é para você, caia fora. Busque o que é bom para você. E minha fé diz que eu só vou ter uma passagem aqui pela Terra. Tem algumas outras religiões que dizem, não, vai e volta, tem algumas passagens. Sem problema. Mas na dúvida, vive em plenitude essa vida. E a vida só tem um sentido, é ser feliz. Por que eu estou nessa costura para falar sobre empresa familiar? Porque eu tenho uma mentalidade muito própria de pensar em empresa familiar. É dizer assim, pai bota filho no mundo para que ele seja feliz. Ele só vai abrir as portas da empresa para dizer, venha para cá trabalhar comigo, se acreditar verdadeiramente que o filho vai ser feliz trabalhando com ele. Concordo. Sim. Então, o filho que tem que descobrir o que é ser feliz com o filho. Concordo. Pronto. Aí se ele conecta aquilo lá, agora vamos negociar. Vem aqui, senta aqui com a gente. Eu como consultor, né? Senta aqui do lado dos seus pais, dos seus irmãos, senta aqui. O que é que tu quer para a tua vida? O que é ser feliz para você? Ah, porque eu quero vir para cá, mas eu queria que fosse assim, assim, assim. Então, o meu papel como consultor de empresa familiar tentar não é nada, é conjugar os objetivos de vida de um pai ou uma mãe, fundadores de uma empresa, com os objetivos dos filhos. Por quê? Porque é legítimo o filho que diga, não quero ir trabalhar com os meus pais. Como é legítimo também, caminho contrário, os pais disseram, não, aqui eu não quero vocês. É totalmente legítimo. Agora, qual é a regra? Quer dizer, a regra não tem regra. A regra é essa. Mas qual é o melhor caminho, a melhor diretriz? A maior o que é que mais acontece? Sim. O que mais acontece são os filhos que querem trabalhar com o pai, mas não do jeito que papai quer. Não, aí fica o questionamento, né? Tipo, como que a gente começa, como que a gente recomeça algo do zero, principalmente em empresas familiares. Porque eu já tive essa conversa com meu pai, a gente já sentou, já conversou. E apesar de eu apoiar muito o negócio dele, foi o que me trouxe, foi o que me fez chegar até onde eu cheguei. Até porque ele criou, ele empreendeu para poder manter a família. E para poder dar um futuro para mim, para os meus irmãos, que ele não pôde ter, entendeu? Então, fica o questionamento, né? Como é que a gente faz para poder recomeçar uma empresa do zero? Como é que a gente faz para poder tentar seguir esse legado? Porque às vezes a gente nem tem o interesse, mas ainda assim é algo que vai poder te manter, entendeu? Tipo assim, a pessoa... Vamos dar um exemplo. Finge que é um aluno aqui da escola, o pai dele, sei lá, tem uma cafeteria. E daí o pai dele quer se aposentar, ele já tá crescido, ele quer ir pra faculdade, só que ele não tem dinheiro pra pagar a faculdade. Então ele vai lá e toma um negócio do pai e permanece com o negócio do pai pra poder se manter e poder continuar os estudos. Então, tipo, são casos e casos. Aí a gente fica nesse questionamento, né? Como é que a gente faz pra poder recomeçar esse negócio? Como é que a gente faz pra poder seguir tudo isso? Porque é algo muito complicado quando a gente fala de empresas familiares, né? Já que a gente sabe que tem a questão de saber o valor da equipe, por exemplo. Desde pequena eu fui criada dentro da empresa do meu pai. Então, ele sempre me ensinou a conhecer os funcionários da empresa. Ele sempre fez eventos com os funcionários da empresa. Então, meio que virou uma segunda família, entendeu? Então, tem gente que ele realmente confia muito e que ele fala pra mim, pessoas que ele confia no trabalho dele, pessoas que ele contratou e que ele mantém até hoje. Desde quando eu me conheço por gente, trabalha com ele. Tenho 16 anos. Pessoas que trabalham com ele há 16 anos, entendeu? Porque eu e a empresa ali é gêmea, entendeu? E daí, a gente fica com esse pensamento, né, recorrente assim na cabeça. Porque por mais que a gente queira continuar, a gente não sabe como, de onde começar, de onde recomeçar. Foram tantas colocações aí. Muita coisa. Agora mais 40 minutos para você. Mais 40 minutos para eu responder. É dizer de cara que você falou muito a palavra recomeçar. E no meio das tuas falas, tu falaste também em legado. Sim. É dizer, o maior legado que um pai ou uma mãe pode deixar é criar os filhos para o mundo, tá bom? É dar a boa educação, é proporcionar conhecer os valores bons da vida. Isso é o maior legado. Sim. Aí tem um legado profissional, que é a autorrealização dos pais. Dizer, caramba, quer dizer que essa empresa que eu montei e me dediquei os últimos 30 ou 40 anos da minha vida vai continuar mesmo no dia que eu não queira estar no dia a dia da empresa. Isso é fantástico. Isso faz os olhos dos pais brilharem, tá bom? Você falava aí nas questões ligadas a papai, ele conseguiu proporcionar uma boa educação para os filhos, etc., através da empresa. Existem 2 tipos de negócios. Um negócio por oportunidade e outro negócio por necessidade. O negócio por necessidade é aquele que não tem
Não tem, como é que eu posso dizer? Oportunidade para onde você se virar tem. Se você pegar agora uma manga naquela mangueira ali de fora e vender, vai ter quem compre. Mas ele não tem uma sustentabilidade. Ele não tem um potencial de crescimento. Mas, Sêmio, você está dizendo que vender manga, não dessa maneira. Mas se eu pensar em, peraí, com o dinheiro que eu vendi das 10 mangas, dá para eu comprar 20 e depois comprar 100, depois comprar um caminhão de manga, e depois comprar uma fazenda e plantar manga. Opa, esse é o empreender pela oportunidade. Sim. O empreender pela necessidade é o seguinte, eu vendi as 10 mangas, peguei o dinheiro e levei para casa para pagar o leite dos filhos. É aquele que eu ganho hoje e gasto hoje ou amanhã de manhã. Esse daí é o que é o nível de empreendedorismo que a gente ainda tem muito forte no Brasil. E a gente precisa mudar essa chave. Por quê? Porque um negócio sustentável, inclusive para falar de geração para geração, é um que você faça com que o filho diga, caramba, eu posso fazer diferente e posso levar a resultados ainda melhores do que papai e mamãe levaram. Porque, por exemplo, na tua casa são quantos filhos? 3. 3 filhos. filhos. Um com você. Papai e mamãe criaram 3 filhos. E se você tiver mais 3 filhos, será que essa mesma empresa vai dar conta da família dos teus 2 irmãos, mais a tua família? Esse é outro pulo do gato. É entender se aquele negócio tem escalabilidade. Ela tem condições de sair crescendo para que um negócio foi bom para uma família, agora seja bom para 3 famílias. Por quê? Porque não necessariamente herdeiro tem que ser sócio ou tem que ser empregado da empresa. Eu costumo dizer que dentro da empresa tem 2 figuras que se encontram numa só. É o dono, que é o investidor, que é o sócio, e o peão, aquele que bota a mão na massa, aquele que carrega as coisas quando precisa. Então, esses 2 se confundem numa pessoa só. E quando vem os filhos? Porque você falou uma outra coisa aí, que é a coisa mais fantástica de uma empresa familiar. Eu duvido que... não vou falar duvido, eu nem tenho intimidade com sua mãe para falar dessa forma. Não, mas fica à vontade. Não, É exemplo. Ela vai nos assistir. É dizer assim, talvez ela não se dedicasse com a mesmo afinco se não fosse uma empresa dela. Com a mesmo... Sim, entendi. Entendeu? Então é dizer É a assim... mesma entrega. É a mesma entrega, sabe? Mesma Vivemos entrega. um mundo de hoje que a entrega, ela é quase que dizendo assim, não, você até as 18 horas meu expediente, tchau. Esse nível não existe em qualquer outra empresa. Ao contrário, os bancos, as financeiras, os fornecedores, eles valorizam muito a empresa familiar pelo fato de saber que tem um nível de envolvimento altíssimo com os membros da família. A gente vive ainda uma história no Brasil que é recente, afinal, estou falando de empresas que nasceram ali na década de 70, 80, agora passam por transição, em que se diz assim, o que é melhor? É uma empresa familiar ou não familiar? E muita gente olha com preconceito dizendo, não, é melhor uma não familiar. Uhum. Não! Qualquer economia consolidada do mundo, qualquer bom gestor financeiro de um banco ou de um fornecedor, sabe que o nível de entrega de uma empresa familiar da sua diretoria é infinitamente maior do que diretores de uma empresa não familiar. Sabe? É entender. Se a família olha para dentro de si e diz, família é família, negócio é negócio, souber fazer bem essa distinção, o potencial de uma empresa familiar é infinitamente maior do que o de uma não familiar. Não sou eu que estou dizendo, não. É a história das economias mais consolidadas, está na literatura aí, livros e mais livros escritos sobre isso, e que mostram no final que a gente vive, sim, um bom momento de valorização das empresas familiares, até para que os filhos possam dizer, caramba, é isso que eu quero para mim no futuro. Sim. A gente tem uma pauta aqui, um segmento, mas ele já respondeu 352 das perguntas. várias perguntas aqui que a gente ia falar. Mas, dando um complemento aqui, Sêmio, creio que você já tenha enfatizado de alguma forma quais são as vantagens e as desvantagens de ter uma empresa familiar, de um segmento de uma empresa familiar. Bacana. Eu acho que o maior é, sem dúvida, esse daí, tá? É dizer que esse nível de comprometimento, de doação, de
Eu acho que comprometimento resume muito, sabe? Eu adoro a origem das palavras. A palavra comprometimento tem dentro dela a raiz da palavra promessa, o com é dentro, ou seja, eu sou a minha palavra, eu sou a minha promessa. Esse nível de comprometimento que os fundadores têm, eles são enraizados na cultura da família. É muito mais fácil um membro da família entrar numa estrutura, desde que os fundadores queiram, porque tem isso também, sabe? Às vezes, não, na escola que você estudou eu fui expulso. No sentido, eu sei tudo, você não sabe nada, você é um moleque. Como? Tu quer vir me ensinar? Quando há um casamento entre a experiência do pai fundador, da mãe fundadora, com um dos filhos da nova geração, que trazem tudo isso que vocês vivem aqui, né? Desde a tecnologia, a coisas como lidar com o ser humano, isso é preciosíssimo. Então, de cara, dizer assim, o comprometimento, uma vez que toca o coração de um filho para ter esse mesmo nível de comprometimento, isso sem dúvida torna a empresa familiar hiper valiosa. A gente vê muitas vezes a frase dizendo assim, vestir a camisa do cliente. O que é vestir a camisa do cliente? É, antes de tudo, vestir a camisa da empresa. Porque se eu, empresa, só existo para atender o meu cliente, para fazer meu cliente feliz, então de cara entender que ao vestir a camisa da empresa é verdadeiramente incorporar o sentido de dizer eu só existo para atender meu cliente. Se isso está enculturado, às vezes inconsciente, tá bom? Mas se isso está enculturado na empresa, também está na família. Um fundador, uma fundadora, eles vão levar esse tipo de comprometimento para dentro de casa. O que nunca pode existir é, com papai e mamãe eu nunca vou trabalhar porque eu não quero a vida que eles têm. Aí, sem dúvida, tem alguma coisa errada. Ou nos pais que, sem dúvida, foram péssimos exemplos para os filhos, ou nos filhos que não conseguem ver os bons exemplos dos pais. Mas é uma hora que eu, às vezes, sou convocado para tentar entender e mudar. Lembrando que minha grande missão como consultor empresarial é alinhar expectativas, né? Você falou tudo que existe de bom, mas eu acho que tem uma parte de Clara que ficou... Quais são as principais dificuldades? Porque quando a gente faz uma análise de tudo isso que você vem dizendo, talvez, por uma experiência própria, eu não sou consultor nessa área de gestão de empresa familiar, mas a gente faz muita coisa na área de sucessão, né? Que de uma certa forma, acho que você, pela tua formação, você entra quase como também ali um cara que vai entender o pensamento de cada um, é meio um psicólogo em alguns momentos, pelo que a gente está podendo entender. Mas eu acho que uma das grandes problemáticas que as empresas familiares passam, e aí talvez por isso que a gente tenha uma mortalidade tão grande, né? Ao mesmo tempo em que a gente é um país extremamente empreendedor, a gente tem gente que é muito pouco preparada para empreender. Você tem um pensamento de empreendedor, mas você se prepara pouco. E essa falta de preparo para empreender muitas vezes te leva a determinadas situações no dia a dia da empresa com falta de planejamento, com falta de programação, com falta de estratégia, a intimidade que as pessoas têm dentro da empresa, a briga que ela tem dentro da empresa, ela leva para dentro de casa. E vice-versa. Enfim, traz mais cenários disso que você passa no dia a dia para que todo mundo possa entender e até se familiarizar. Porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter gente que vai assistir esse episódio e vai dizer, caramba, isso aconteceu comigo, ou isso está acontecendo comigo. E que dica você poderia fazer, inclusive? Né? Já falando dessa problemática, quais seriam as dicas que você poderia elencar ali para minimizar ou mitigar esse risco, vamos dizer assim? Olha, como eu grifava um pouquinho antes, a gente vive um momento de muita transição das empresas familiares e, infelizmente, uma cultura que costuma desvalorizar a empresa familiar aqui no Brasil. Por isso que eu termino jogando
jogando na cara de que tem muitas e muitas vantagens. Quais são as principais desvantagens? E aí nessa construção de dizer qual a solução? Desvantagens estão às vezes, a falta de diálogo, levar a confusão de casa para o trabalho ou vice-versa. A confusão está em objetivos que, quando não alinhados, por exemplo, o pai quer abrir uma filial, o filho quer trocar de carro, e afinal, qual é o mais legítimo? Afinal, o filho trabalhou e o dinheiro é dele. O pai acha que não, que ele tem que pensar em crescer, ele tem que pensar no futuro. O filho diz, não, mas eu quero trocar meu carro. Isso quando eu estou falando em filho solteiro ou filha solteira. Quando casa, aí vem um outro membro da família, enfim, é todo um desdobrado isso daí. Diálogo é talvez a maior de todas as dicas que eu possa dar. Entender que família é família, negócio é negócio. Eu tenho um artigo que é emblemático, eu escrevi há 12, 15 anos atrás. O nome do artigo é Família é família, negócios à parte. É dizer que os negócios não são bons, é dizer que empresa familiar não seria um bom negócio? Não. É dizer que eu preciso entender que tem determinados horários e momentos que eu tenho que ser só família. E tem determinados horários e momentos que eu preciso pensar no profissional. Se você é contra discutir sobre o problema da em família no sábado, na hora do jogo do futebol, ou no domingo no churrasco, os cunhados ou o sogro com os genros conversarem sobre um problema da empresa, sim, não. Sim, sou contra. Não, desde que você vire e diga. Sabe aquele problema do carro que está quebrando e a gente tem que trocar? Me lembra amanhã de falar sobre o assunto? Me lembro segunda-feira de dar aquela gratificação ao funcionário que é dizer assim, não tem problema de ser en passant, eu não sou robô, eu posso falar. Agora eu não posso ficar trazendo problema do trabalho para casa, nem de casa levando problema para o trabalho. Tem uma história de um amigo que fala com a legitimidade de quem passou por isso. Ele disse que foi trabalhar na empresa dos pais e quando deu meu dia, o pai virou com um grande fornecedor deles, um cara tinha ido vender umas coisas para a empresa do pai, e ele disse, vamos almoçar com a gente? Chamou o filho, primeiro dia de trabalho do filho, vamos almoçar com a gente? E foram os três almoçar e voltaram às 2h30 da tarde. Se despediu do fornecedor, aí o filho foi para o trabalho, o pai foi para o escritório, interfonou e disse, vem aqui na minha sala. Você chegou meia hora atrasado. Como, papai? Eu estava com você. Eu digo, seu expediente é 2 da tarde. Aqui eu sou o dono, não sou seu pai. Aqui você tem um horário para cumprir. Então, entenda que se você continuar se portando dessa forma, eu vou lhe demitir. Então, marcar posições, marcar questões muito claras do que é família, do que é trabalho, trazendo responsabilidades, dizer assim, quem confia, confere. Eu preciso confiar no meu filho quando eu estou olhando pelo olhar do fundador. Eu preciso confiar no meu filho, mas eu tenho que conferir se as coisas estão dando certo. Eu preciso confiar no meu filho dizendo assim, ele ali não é meu filho, lá ele é um gestor, um empregado, que vai ter uma missão para fazer e precisa fazer, que é uma outra grande questão e é um outro grande defeito das empresas familiares. É quando você vira e diz, não, meu filho vai ser o meu diretor financeiro. E o cara não sabe de absolutamente nada. O cara nem gosta do financeiro, mas era o que tinha para ele. E ele foi e sentou naquela cadeira. Eu costumo dizer que quem manda é a cadeira. Se o filho tiver vocação, ele é muito bem-vindo. Agora, se não tem vocação, ele tem que arrumar outra coisa para fazer. E o pai, que tem como grande missão fazer o filho feliz, criar o filho para o mundo, ele tem que ajudar o filho no que for possível. Mas não dentro da empresa dele, porque senão ele está dando um tiro no pé do filho dele quando ele faz isso. Mas aí, você acha que tem uma idade certa para começar a empreender, para investir nesse mundo? Eu ia entrar nesse assunto agora. Vocês são dois danados. Na fala de Gabi. Porque não dá pra ver, mas está no roteiro delas. Aí eu me empolgo, aí termino fugindo. Não, mas você não fugiu nada, pelo contrário. Mas elas, gostei, elas davam pra entrevistadora de rádio. Diz. Gabi, por exemplo, ela já tem um segmento de uma empresa familiar. Mas eu vou citar um exemplo.
Eu ainda não tenho um planejamento certo. Tenho sim uma ideia do que eu queira pra minha vida, mas não tenho um planejamento certo do que eu quero realmente pro meu futuro. Sou muito nova ainda, então vou passar por muitas coisas que vão me fazer ter um entendimento maior. Se eu hoje mudasse de ideia e quisesse começar uma empresa familiar, ou uma empresa familiar não, digo uma empresa em si, Uma um empresa, empreendimento, pode ser familiar ou não. eu teria uma certa idade, ou eu teria uma quantia certa para começar isso, eu posso começar assim do zero e com a idade que eu tenho. Excelente pergunta. Todo negócio começa com alguma forma de dinheiro. Pode ser emprestado pela tia. Tem um caso emblemático de um grande varejista no setor de balas, chocolates lá do Rio de Janeiro. Ele era guardador de carro, no centro do Rio. E naquele dia o faturamento foi péssimo. Ele não tinha dinheiro para voltar para casa. Aí ele pediu dinheiro emprestado ao porteiro do prédio onde ele fazia ponto. E o porteiro foi e emprestou R$10 a ele. Ele olhou para os R$10 e disse: o transporte, à época era coisa de R$3 no Rio de Janeiro. Ele disse: R$3, eu preciso de R$3 desses 10. Com os outros R$7 eu podia comprar chocolate e ganhar algum dinheirinho vendendo chocolate. Enquanto o povo, eu vejo sempre o povo ali com fome, comprando alguma coisa. Eu vou vender chocolate enquanto meu ônibus não chega. Ele foi e vendeu aqueles R$7 de maneira super rápida, voltou, já gastou, já dos 7 tinha virado 15, gastou 15 e de repente do 15 virou 30. Ou seja, hoje ele é um grande distribuidor de chocolates lá no estado do Rio de Janeiro. O que é que eu quero dizer? Até o dinheiro emprestado pelo porteiro do prédio, mas todo negócio precisa de dinheiro, mas não precisa ser muito dinheiro. Clara, eu vejo a tua geração dizendo assim: eu quero ser o dono do próximo Facebook. Entenda, o Facebook, tu ri, né? Porque a gente sabe, a gente tem um pouco mais de idade, a gente sabe que ali é um ponto fora da curva. É uma em cada, sei lá, milhares de empresas que conseguem chegar ao patamar do Facebook. Em que eu costumo dizer assim: comece pequeno, pense grande e cresça rápido. A frase não é minha, mas eu gosto muito de dizê-la. Aí você citou o Facebook. Aí só pra gente encerrar aqui. Já vai encerrar. Vamos encerrar daqui a culpa pouco é dos já. meninos, Ó, né? antes de eu te fazer a última pergunta, a gente vai ter algumas postagens no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. E essas postagens vão ser o quê? Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Sêmio. Você vai ter que me dizer 5 empresas familiares aqui do Brasil. E depois, lá no nosso Instagram, vai ter uma explicaçãozinha, cada rios para cada família, para cada empresa familiar, para você explicar um pouquinho da história dessas empresas. Vai. Bacana, então vamos lá. Não me preparei para isso, não. Você sério que ia fazer uma pergunta, mas não assim. Ó, eu aqui olhando para o estado, tem algumas referências. Nordestão, uma empresa familiar super bacana, que tem muita inspiração lá top dentro. mesmo. Então, tem uma outra empresa familiar que é uma franquia do Boticário, que é de Gentil Negócio, que é outra referência em todo o Brasil. Por quê? Porque está na segunda geração ali e é super bem conduzida. Uma outra para a gente olhar com muito carinho aqui é o Grupo Getrigueiro, do meu amigo Gilvan Filho e Gilvan Neto, enfim, Bia, que é outra turma bacana que tem aqui dentro do estado. Indo para o nível nacional, eu diria a Magalu Magazine Luiza, que é uma empresa fundada pela tia de Luiza Trajano e hoje é tocada pelo filho de Luiza Trajano. É muito bacana conhecer essa história. O filho é um jovem de seus 30 e poucos anos e toma conta de o Fred, né? Amigo teu, tu falando na intimidade, Frederico, né? É isso aí. É uma outra muito bacana para você estudar e se inspirar. E eu vou no internacional agora, vai. Eu vou falar a Ford, uma montadora que muita gente esquece que é o sobrenome do fundador, Henry Ford, e que hoje está ainda no controle da família. O trineto do cara é o CEO da empresa e que tem também uma longa história ao longo desse tempo, mais de 100 anos no mundo, né? Tá. O que mais? Obrigada. Então, aguardem os vídeos lá no nosso Instagram, explicando aí essas empresas. E antes da gente encerrar, eu gostaria de agradecer ao Site Digital, né?
nossos queridinhos aí, que fornecem o nosso material aqui da escola e hoje estão apoiando esse projeto aqui super importante também para os alunos do CNSP e também ao Isaac, que é a nossa empresa que faz gestão aqui da escola e também tá tendo, né, um grande impacto aqui no nosso projeto, eles se interessaram muito também. E a Coro Multimarcas, que é a nossa empresa da região, a empresa do mês, né, aqui da região. O nosso intuito é que todo mês a gente possa ter um parceiro aqui do Rio Grande do Norte, da nossa cidade. Então, se vocês estão interessados, entrem em contato com a gente pelo nosso direct no Instagram, que a gente vai estar sim aceitando para poder ajudar os comércios locais. Que bacana. Inclusive, isso aqui é pra você. Mentira! Isso aqui é pra você. Mentira! Olha aí, Presentinho. Lune, primeiro dia de trabalho de Lune, ó. Bacana, gente. Couro Obrigado. Multimarcas. Couro Multimarcas. É uma empresa obrigado, genuinamente daqui. Olha lá. É ex-aluna do colégio, inclusive. Uau. Minha amiga Karina, que, poxa, foi super Obrigado, gente Karina. boa. Obrigado de verdade, Karina. Obrigado. Você é sempre muito parceira. Obrigado. Eu fiquei encabulado agora. Mas vamos lá que a gente tem que acabar, né? Obrigado a vocês, Sim, parabéns pelo muito projeto e sucesso e longa vida ao projeto. Obrigado. Valeu. Obrigada, gente. Nos sigam aí e se inscrevam aí no canal. Clica no sininho, não sei essas linguagens de internet não. É isso. Sigam Mas é a por aí. gente no Insta, principalmente, tá ali, ó, já. Isso, já tá CNS Pod, É só escrever lá, CNS Pod tá lindo, lindo, lindo. do nosso projeto. Sigam lá. Obrigada. Valeu, gente. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau.